Eu vou contar um testemunho aqui, talvez alguns não acreditem no que eu vou falar, mas eu não dependo de você crer para ter a convicção do fato que eu vivi. Eu vivi, ponto. Lá veio o pastor Marcos falar do presídio. Sou um ex-presidiário, eu estava lá preso, e devido a um homicídio que teve dentro da penitenciária, houve uma morte de brigas de facção, e toda vez que acontecia a morte, eles precisavam, a tropa virava a cadeia. Esse termo virar a cadeia significa que os presos tomavam conta da cadeia, os agentes não entravam, não saíam, enfim, a cadeia parava, e se tinha alguns problemas havia morte e tal. Nesse dia não houve morte, mas a cadeia parou, de domingo, dia de visita. Na segunda-feira, a tropa de choque entrou lá dentro da penitenciária do São Bernardo. Eu estava lá, já estava crente, servindo a Deus, já estava pastoreando a Assembleia, a subcongregação da Assembleia de Deus, do Ministério do Ministério do Belém, que era coordenada pela Igreja de Campinas na época, pastor Valdemar. E naquele episódio, estava um sol muito intenso. E olha para você ver a realidade que eu já vivi. Tem gente que só viu pela televisão, eu vivi, eu estava lá. E o que acontecia? Quando a tropa de choque entrava na penitenciária, eles entravam em todas as celas, era assustador, meu irmão. Nós, os irmãos, que estavam na cela, né, alguns já sabiam, para mim era a primeira experiência com uma cadeia que a tropa de choque estava entrando, então o medo, aquela incerteza, né, infelizmente. E era assim, meu irmão, eles paravam, abria a cela, aí um da tropa de choque gritava: corre, ladrão! Corre, ladrão! Aí tinha que sair correndo da cela, e o corredor era gigante. E era o seguinte, meu irmão, era Rottweiler na mão do policial da tropa de choque, e aqueles cacetete lá na mão deles, e os presos disseram para mim: pastor, corre e toma cuidado para não cair, porque se você cair, eles vão te dar borrachada. Então imagine a pressão psicológica. E os cachorros latindo, aqueles cachorros babando, doido para dar uma mordida. E quando ele disse: corre, ladrão, meu Deus, eu saí correndo e fui, né, cuidado para não tropeçar e não cair. E quando eu vi, já estava o pátio cheio de presos, só de cueca, literalmente, sentados naquele chão quente. Sabe quadra de futebol? O chão era daqueles. Então quando tá quente, meu irmão, você não consegue pisar descalço. Então o que aconteceu? Todos os presos sentados naquele sol, e os cachorros babando, latindo perto da gente, e eu, né, com a cabeça entre as pernas e orando, falando com Deus: Deus tem misericórdia. E pedindo misericórdia para Deus, e levantava, né, o corpo de um lado para não queimar o lado da nádega, e levantava do outro lado, e aquela luta, e aquele sol ardendo, quando eu lembrei que tinha lido na Bíblia de que o sol parou e Deus deteu a lua. Acredite se você quiser. Eu comecei a orar na minha mente, falando baixinho, porque você não podia mexer a boca, porque o policial já vinha achando que você estava reclamando. E eu estava falando com Deus: Deus, fecha esse tempo agora. E eu falando com Deus: Deus, fecha esse tempo agora. Acredite você ou não, estava um sol intenso, era tarde. De repente, meu irmão, apareceu uma nuvem no céu e escondeu aquele sol. E a gente foi um pouco aliviado. Talvez alguém esteja dizendo: tá preso, merecia queimar tudo mesmo. Amém, respeito a sua opinião. Mas eu conheci o estado em que eu estava servindo a Deus. Eu já estava pregando o evangelho lá dentro. Eu já estava dirigindo cultos na nossa congregação carcerária. Eu já estava demonstrando uma mudança de vida para minha família e para a sociedade. E Deus ouviu a minha oração, foi uma fé manifestada pelo Espírito, que me levou a acreditar que Deus seria capaz de cobrir o sol e mandar chuva, e para a glória de Deus, de tarde Deus mandou chuva naquele lugar. Oh,